ruim de vista aqui, o meu retorno que caiu aqui, rapaz. Tô ruim de vista, perdão. Sem problema. Então, um abraço para toda a família Neto, Antero, Cabral, todos os amigos de Fortaleza. Valeu, amigo. E pra todos os Miltons também. Um abraço, Thiago. Grande Antero, abração, amigo. Milton Mendes, boa noite. Obrigado por participar com a gente aqui no Troca. Boa noite, Thiago. Boa noite, Edinho. Prazer Edinho, estar aqui com você também. Vocês conhecem de longa data, né? Estão numa resenha forte aqui. Não paramos de falar. Né? E muita gente gesticulando muito também. Coisa de treinador, né, Edinho? Isso aí. Vocês conviveram em Portugal? Não convivi. Quando eu fui treinador em Portugal, ele era jogador, não é isso? Era. Jogador em uma outra equipe que era o... União da Madeira, União Nacional, e eu era treinador do Marítimo, né? Mas não eu estava iniciando e já batia palma para ele. E acho que chamou de experiente. Me chamou de experiente. Não, eu batia palma para ele há muitos anos na seleção e tudo, Chamou né? de experiente, tá bom. Não. Tá bom, né? Tá bom. Tá ótimo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, então. Amanhã já tem rodada do Campeonato Brasileiro. Voltou com tudo. As rodadas têm sido de jogos emocionantes. Vamos começar falando de Santos e Flamengo. Bom jogo na Vila Belmiro. Jogo difícil de fazer um prognóstico, porque o Santos está no momento de mudança de treinador. O Flamengo, na liderança, teve um tropeço contra o São Paulo. A gente não sabe exatamente qual é a força do Flamengo que vai entrar em campo e qual é o humor, qual é aquele estado anímico que o pessoal chama do Santos quando muda de treinador, mas ainda não definiu o novo. Vai ser treinado pelo Serginho Chulapa. Mesmo assim, às vezes um time desorganizado, sei lá, aparece alguma coisa e joga bem. Às vezes não, o lógico seria, né, no papel, falar, não vai jogar bem porque tá sem treinador, tá tentando se reencontrar. Vamos ouvir uma palavrinha do Diego, para a gente começar esse debate sobre Santos e Flamengo. Diego do Flamengo, falando sobre a evolução da equipe que lidera o Campeonato Brasileiro. Eu acredito que era previsível esse nosso crescimento. O Maurício vem fazendo um trabalho espetacular, né? E isso, sem dúvida nenhuma, que nos dá muita confiança. E a melhora da equipe faz com que o brilho individual, né, de cada um apareça. E naturalmente as vitórias, o momento, ele vai aumentando cada vez mais a nossa confiança e a vontade de alcançar os nossos objetivos. Então é dessa maneira que eu me sinto. Eu realmente sinto que estou evoluindo e quero evoluir ainda mais para que eu possa ajudar, né, a equipe, ser importante e alcançar os nossos objetivos. Então, estamos no caminho certo. Daqui para frente será cada um jogo mais importante que o outro, né? Nós sabemos que esse jogo do Santos, ele não irá decidir o nosso futuro, mas com certeza nos ajudará muito nessa caminhada, né, para o nosso objetivo. Então, nós temos encarado sempre o próximo jogo como muito importante e procurar fazer de tudo para vencê-los, né? Então, esse é o nosso pensamento. Não tem por que dar atenção diferente para o Santos da que nós demos para o Botafogo, por exemplo. Então, o nosso comportamento ele será o mesmo, a nossa maneira de jogar será a mesma e nós esperamos alcançar os nossos objetivos. Edinho, Milton, o Diego fala ali olhando para o time dele, que é o que ele consegue controlar, né? O adversário ele não sabe exatamente o que vai fazer. Mas é uma dificuldade não saber exatamente como vai estar o adversário, né? De repente o Serginho muda a escalação, o Serginho Chulapa que vai comandar o Santos agora com a saída do Jair Ventura. Isso é uma dificuldade maior? Começar pelo Milton, que é nosso convidado hoje. É uma dificuldade você não saber exatamente o que esperar do seu adversário? Para já, em relação ao Santos, coloca mais responsabilidades nos jogadores. Até pelo fato do treinador ter saído, a responsabilidade cai muito mais nos jogadores, que eles terão que apresentar algo diferente. Em relação ao Flamengo, vejo o Flamengo num patamar muito superior, que é uma equipe bem organizada, bem trabalhada, com um nível de jogadas individuais e coletivas muito boa. E que o Diego diz e diz bem, quando o coletivo está forte, o individual sobressai. Então isso eu acredito que realmente é uma dificuldade, porque o planejamento, quando ele é feito para um jogo, ele é em cima de algumas circunstâncias que vêm sendo apresentadas. E nesse caso, já com um treinador novo, com mudanças, pode aparecer alguma mudança mais em cima da hora, que eu também não vejo por onde também ter muitas mudanças. Não dá para inventar também, né? Tirar muita coisa. Tirar alguma coisa que a gente não tenha como ver no Santos, né? Não é possível que o Jair não visse ali
uma outra peça forte, né? O que se dizia do Jair é que o Jair segurava um pouco a equipe do Santos. E o Santos tem é o que falo sempre, tem o DNA um pouco mais ofensivo. E o Serginho Chulapa, um treinador interino, um auxiliar que está lá há muito tempo e conhece muito bem esse DNA do Santos. E, logicamente, saindo do treinador, os jogadores assumem um pouco mais a responsabilidade. De repente, vão se doar um pouquinho mais dentro do campo. Agora, com o Diego, eu concordo também com o Diego. A equipe do Flamengo está muito bem, pegou um campeonato no começo, agora do Campeonato Brasileiro, umas equipes um pouco mais fáceis, né? Teve essa sequência, está indo muito bem. Acertei o prognóstico do São Paulo e Flamengo, né? Você lembra, né? Lembro. Então, falou do crescimento do São Paulo. Mas o Flamengo jogou muito bem esse jogo. O Flamengo está meio que inovando, colocando um volante só, alternando Paquetá e Diego, porque Diego não consegue ficar mais na frente. Perfeito. Então é importante que ele dê esse espaço e essa função também, que ele possa encontrar um espaço dentro do campo, dentro do seu time, e vai alternando com o Paquetá, que o Paquetá é meia, que está jogando como segundo volante, mas vai enganando os outros. Você prefere também. o Diego onde, Edinho? Eu prefiro o Diego. Você acha que ele rende mais? Eu acho que pelo estilo de jogo dele, né, característica dele, com o futebol que se joga hoje, com menos espaço entre as linhas, e que dificulta o futebol do Diego, porque ele tem menos dinâmica, inclusive pela idade, um pouco mais experiente, ele tem o espaço agora de ficar escolhendo, ou seja, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, porque o Flamengo não joga com segundo volante. Milton, eu quero colocar mais um elemento para você. O Vitinho está chegando na Gávea, contratação, um jogador caro, é jovem, mas tem uma experiência internacional interessante. A gente tem aqui alguns números. São 10 milhões de euros ou 43 milhões de reais. Uma contratação altíssima para o padrão brasileiro. 18 gols pelo CSKA na Rússia, 29 gols na passagem dele pelo Internacional e 11 no Botafogo. Onde que ele entra? Ele chega para ser titular, né? Com esse valor pago e o futebol que ele já apresentou na carreira dele, é um jogador para ser titular. Qual é a função? Como é que ele muda o time do Flamengo? Eu vejo hoje, eu vou realmente ao encontro que o Edinho falou, em relação, já vou chegar aonde a sua pergunta, Thiago. Mas o Diego, por exemplo, a gente vê que ele joga com o Cuéllar, o Diego e o Paquetá. E eles movimentando-se, tanto um quanto o outro. Realmente o Diego já não tem aquela velocidade e rapidez que ele tinha anteriormente, mas tem muito mais experiência, tem bom toque de bola e ele sabe vir na armação. E ele, quando perde a bola, a equipe compacta e fica bem, fica tranquila. Eu vejo que o Vitinho entra pelo lado direito. Eu acho que é a posição onde ele rende melhor. É o menino que fez o gol agora domingo, me fugiu o nome dele. Do lado direito, entrou do lado esquerdo. Sávio, Matheus Sávio. Eu penso que é por ali que ele vai jogar, tanto de um lado quanto do outro. É a posição dele, que eu penso que é ali que ele pode entrar. Mas não acredito que contrate jogador que venha para ser titular, né? Mostra que o Flamengo está saudável de cofre, não é também? 43... Bem saudável. O Everton Ribeiro, que foi muito caro, foi 6 milhões de euros, o Vitinho 10 milhões de euros para ser repatriado. Então, e isso mas demonstra... é titular, né, Milton? Ou você acha que, independente do valor, ele vai ter que buscar... Lógico, mas você não contrata um jogador para ser titular. Ele tem que buscar o espaço dele. A equipe está rendendo, está em primeiro lugar no campeonato. 10 milhões de euros. Tem tantos aí mais caros no banco. Contratou o Berrios, contratou jogadores aí. Os jogadores não se firmaram. A ideia do Flamengo não é só o contratar, plantel, né? É valorizar esse jogador e depois até poder revender. Está fazendo esse trabalho. Pode ser, tem idade para isso. Tem idade para isso, porque você tem um jogador que é um investimento que está tendo, não é uma despesa ali. Jogando ou não... Mas jogador sempre é investimento, né? De alto risco sempre. Sempre. Tem uma máxima que jogador é investimento e treinador é despesa. Não, mas no caso, por exemplo, do Guerreiro, eu não acredito que tenha sido investimento. Ali foi mais uma contratação, porque não tinha depois a possibilidade até de revender um jogador por mais Mas caro. o nível do Guerreiro é diferente também, né? Mesmo com a idade que ele tem, eles estão tentando tirar o máximo que ele pode para poder depois... Até valorizar os mais jovens. Exatamente, experientes jogadores. Tanto é que o Guerreiro e o menino que foi agora para a Itália, o atacante... O Viseu? Viseu,
Quer dizer, eles foram oscilando um e outro, o Viseu entrou, fazia gol, entrava, fazia gol, foi vendido. Então, eu acho que tendo bons jogadores, a qualidade se elevando, é bom para todo mundo. Quem está de saída é o Arão. O Arão, 2 temporadas e meia, né? Com a camisa do Flamengo, e tem os dados dele pelo Flamengo. Dá uma olhada. 10 milhões de reais, 140 jogos, 16 gols, uma média de 0,11 gols por partida. Nesse ano de 2018, ele fez só 4 partidas como titular. Perdeu espaço, né, o Arão? O Arão perdeu muito espaço pela característica de jogo do Arão. O Arão é um jogador que não guarda muita posição. Ele se lança muito dentro da área e, às vezes, uma equipe está armada em função do segundo volante de primeiro marcar, né? Ou agredir o adversário e depois tentar fazer o gol ou tentar se infiltrar. E o William Arão, o primeiro pensamento dele era fazer o gol, entrar na área do adversário e, às vezes, desprotegia um pouco a defesa do Flamengo. O Flamengo é um tipo de posição que é importante ter no elenco, né? Talvez não o Arão, mas é para a posição. O Flamengo não tem mais essa segunda. Talvez o Arão até se encaixasse melhor nessa. Mais como segundo volante? Nesse estilo de jogo que o Barbieri está utilizando, porque não tem um segundo volante. Porque, ou bem ou mal, o Paquetá é um meia que está retornando justamente para alternar com o Diego. Mas penso que se ele precisar de um segundo volante, ele avança o Coelhar e põe o Jonas, né? É possível também. O Jonas já foi embora também. O Jonas deu adeus agora, né? Nessa janela. Exatamente. Mas tem o Lucas, Como é que chama aquele menino? Tem o Rômulo. O outro volantinho que veio da base, um mulatinho alto. O Lincoln? Lincoln. Não, o Lincoln é atacante. O Lucas é mais aberto. Não sei o que, Lucas. É um longilíneo, tem uma passada bonita. Jean Lucas. Esse é um jogador interessantíssimo. É uma geração também. inteira muito boa. Muito boa. Eu acredito muito como o Flamengo, o Vasco, se souber aproveitar os meninos que já foram lançados também, pode ter bons frutos ali também. E o Santos, que cortou o vínculo com o Jair Ventura, está em conversas avançadas com o Zé Ricardo, dizem que está muito próximo ali, que já estão falando com advogados para acertar valores do contrato e prazos. E apresentou hoje o Sanches, o jogador Carlos Sanches, que é uruguaio, jogou a Copa do Mundo pelo Uruguai, chegou e já deu entrevista como jogador do Santos. Me siento muy emocionado. Nunca me imaginé venir a un equipo con tanta historia, con un rodaje histórico muy bueno y bueno, es un orgullo y espero estar a la altura para el equipo. Felicidad, la verdad que no me lo esperaba, me sorprendió mucho para bien y es un orgullo y espero poder conocerlo y disfrutar de un rey como es Pelé. Como é Pelé. É uma experiência interessante que ele traz de Copa do Mundo, jogador que não é uma estrela internacional, mas que certamente chega também com peso para brigar por uma vaga titular no Santos. O que